Bom dia, alunos. Hoje nossa exploração do conteúdo será sobre lugares geométricos, não é isso? Então, lugares geométricos, em anos anteriores, mesmo sem nos preocupar como definição formal, já trabalhamos com lugares geométricos, seria o LG. Nesse item, vamos estudar um pouco mais sobre alguns lugares geométricos. Lembra-se da abertura do capítulo, quando diz, vamos reinventar a roda. A roda é um objeto que, ao ser representado no plano, sem perspectiva, é limitado por uma circunferência, que é um lugar geométrico. Então, quando nós trabalhamos uma circunferência é o quê? Um círculo onde ele tem 360 graus, não é isso? Ele é igual a 360 graus. Então, em geometria plana, temos a seguinte definição. Um conjunto de pontos é um lugar geométrico. E apenas se atende a duas condições. Todos os pontos desse conjunto têm uma propriedade. Só os pontos desse conjunto de pontos têm essa propriedade. Então, as propriedades são 360 graus. A circunferência como lugar geométrico. Então, circunferência. Veja como é simples verificar se a circunferência é um lugar geométrico, né? LG. Em um plano A, que é um plano A, no caso, considera a circunferência de um centro O e raio R. Então, toda circunferência ela é formada por dois raios. Então, o raio é a metade de um diâmetro. Então, desse ponto centro ao ponto P é um raio. Então, a medida do ponto, desse ponto ao ponto P é qualquer lado que você for. Então, esse ponto aqui, o ponto O, ele é o centro da circunferência. Então, aqui, todo o ponto P da circunferência estão à distância do raio do ponto A, ou seja, a distância do A do ponto P ao O, se imagina que bem aqui eu boto um ponto T. Então, essa distância aqui será a mesma distância esta. Então, toda circunferência, gente, temos um diâmetro. O diâmetro, ele passa cortando a circunferência ao meio, passando pelo centro. Temos um raio e temos uma corda. A corda é uma medida que ela não passa onde liga um ponto qualquer a um outro ponto qualquer e ela não passa pelo centro. Isso se chama corda. Esse aqui se chama diâmetro, ele passa no centro da circunferência, e esse é um raio. Então, o lugar de dois dos pontos de um plano que estão a uma distância fixa de um ponto X fixo do plano é a circunferência. O centro desse ponto é raio, de medida igual a essa distância, ou seja, a distância partindo do centro da circunferência para qualquer lado da circunferência, então seria chamado de raio. Como você já estudou, para traçar uma circunferência, o ponto O e raio R, basta usar um compasso. Então, a medida do compasso, vocês estão observando aqui, então essa medida é a ponta seca do compasso, essa é a ponta do lápis. Então, quando eu parto do ponto zero, eu faço uma circunferência, então eu estou o quê? Formando um círculo de 360 graus. Ao girar o compasso com a volta completa, sem mexer na sua abertura, que é essa abertura que se chama ponta seca, não é isso? Ó, essa aqui. Fica garantido que todos os pontos marcados pelo grafite estão à distância raio ao zero, ou seja, qualquer ponto que eu indicar aqui vai ter essa mesma distância. Então, ela se chama raio. Então, o raio, ele parte do centro da circunferência a qualquer lado da circunferência, não é isso?
exceto os pontos da circunferência, não há outro ponto do plano que esteja à distância do raio. Ou seja, não existe nenhuma... Se eu partir do centro da circunferência para qualquer lado, isso se chama raio. Então, o lado que eu puxar vai ser o raio. Então, todos eles têm a mesma medida. Os pontos equidistantes dos extremos de um segmento. Mediatriz de um segmento. Então, a palavra equidistante significa igual à distância. Ó, igual à distância. Vamos considerar o segmento AB de 4 centímetros, ó, o segmento AB de 4 centímetros e obter os pontos que estão a uma mesma distância de AB. Ou seja, com o compasso, essa distância de a B é a mesma distância, essa distância para essa é a mesma distância, esta para esta é a mesma distância, e esta para esta é a mesma distância. Então, ó, C, A, D. Tem a mesma distância de D, B, C. F tem a mesma distância de E. Ou seja, imaginamos que aqui seja, vamos definir, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, são os pontos onde são cortados, não é isso? Ó, o ponto C e D, a distância de 4 centímetros de A a B, ou seja, C, D, a distância de 4 centímetros de A a D, a B. O ponto EF, a distância de 3,5. EF, a distância de 3,5, tá? Aqui é meio ponto, ó. Meio ponto. GH, distância de 3, e assim consecutivo, 2,5, e até chegar na distância de 2, não é isso? Então, os pontos C, D, E, F, G, H e J estão alinhados e pertencem à reta que passa pelos pontos médio, ó, M de A a B, ou seja, ponto médio de A a B, estes pontos estão passando no ponto médio. Ó. Então, essas medidas, todas elas é meio ponto cada uma, não é isso? Mas M também é equidistante de A e B, ou seja, o M. Essa reta é a mediatriz do segmento. Então, gente, o que é uma mediatriz? Mediatriz está medindo o meio, não é isso? Então, se eu estabelecesse bem aqui uma situação, um ponto qualquer, então essa distância seria essa mesma distância. Ou seja, esses pontos que estão aqui à frente, esses pontos aqui abaixo, eles têm as mesmas distâncias para A, para B, até você chegar numa conclusão. Então, essa reta é a mediatriz do segmento AB. Então, o lugar geométrico dos pontos de um plano é equidistante dos extremos de um segmento AB, é mediatriz desse segmento, ou seja, do ponto, imaginamos aqui, de C a A, é a mesma distância de A a D. Dado um ponto, um segmento AB, para traçar sua mediatriz, basta obter dois pontos equidistantes de A e B no traço. Então, imaginando, eu tiro essa medida no compasso, imagina que eu risquei bem aqui. Aí eu pego o mesmo compasso, boto essa ponta seca aqui e vou... Então, imagina que já riscar bem aqui. Não é isso? Então, isso chama-se equidistantes. Nota que essa é uma construção de uma reta perpendicular ao segmento AB
em que se obtém seu ponto médio. Então, nós encontramos o ponto médio. Praticamente A é B, o ponto médio é aqui. BA, o ponto médio aqui, não é isso? Com uma ponta seca do compasso em A, abertura maior do que a metade, AB, traçamos um arco. Ó, lembrando, maior do que a metade, porque nós vamos estudar sobre bissetriz, e bissetriz ele divide um segmento ao meio, então tornando dois segmentos iguais. Com a ponta seca do compasso em B, ó, com a mesma abertura, traçamos um outro arco. Então, ó, lá no primeiro exemplo, a ponta seca estava aqui, então ele riscou aqui. Agora, o outro exemplo, a ponta seca está no B, então ele está riscando aqui, não é isso? Ó. Já o C, o 3, traçamos a reta P e Q, ó. P, ó, então, onde eles se cruzam? 2. Então, eu estou formando uma nova reta. Em M, não é isso? Ó. Então, o ponto central é o M. Determinamos o ponto médio do segmento AB. Então, o ponto médio de segmento AB seria a letra M. Observe que nessa construção, a figura AP, BQ, AP, BQ é um losango. É isso, ó, se eu fizesse isso aqui, ó, formaria um losango, não é isso? Já que a P, ó, o A, o A, a P, ele é o que? Congruente a PB, que é congruente a BQ, que é congruente a QA. A abertura do compasso é a mesma. Então, PQ e AB são as diagonais desse losango. Essas diagonais dividem o losango em 4 triângulos. Ó. A partir do momento em que eu ligo as extremidades dos pontos, ó, A, P, P, B, B, Q, QA, eu formei um losango, eu formei o quê? 4 triângulos. 1, 2, 3, 4. 4 triângulos. Então, o que podemos verificar por meio do dobramento, da dobradura, dessa forma, M é o ponto médio de AB. Assim, as diagonais de um losango são perpendiculares entre si. Por que elas são perpendiculares entre si? Porque elas têm medidas iguais. Ó. Essa medida é igual a esta, que é igual a esta, que é igual a esta. Isso, então, ponto, a mediatriz seria a letra M. Assim, as diagonais de um losango são perpendiculares entre si e se cortam no ponto médio, que é a letra M. Pontos equidistantes de duas retas concorrentes. É a bissetriz. Gente, a bissetriz, em poucas palavras, você forma um ângulo qualquer, então, quando você corta ao meio, exato esse tamanho, é o mesmo esse tamanho, então você está formando o quê? Uma bissetriz. Observa que o ângulo aqui é 25 vermelhinho ao verde e 25 vermelhinho ao verde, não é isso? Ou seja, de A, O, C, mede 25. B, O, C, mede 25. Então, o ângulo ele tem uma medida de 50. Quando eu coloco uma bissetriz ao meio, estou cortando ele ao meio, que esse segmento que fica aqui, essa semi-reta que fica cortando ao meio, o ângulo, ele se chama de bissetriz do ângulo, de um ângulo. Então, eu vou dividir dois ângulos de 25. Observam este. Esse aqui, ó, o ângulo todo é este aqui. Então, 60 com 60, 120. Então, a abertura do ângulo aqui é 120. A partir do momento que eu coloco um segmento, uma semi-reta C, que custei ao meio, ó,
60 e 60, medidas iguais. Então, essa reta vermelha, essa seta vermelha aqui, se chama de bissetriz. Bissetriz de um ângulo. Um outro conceito referente a um lugar geométrico já estudamos, é a bissetriz de um ângulo. Lembrando, bissetriz de um ângulo é o segmento, ó, é o segmento de um ângulo, é uma semirreta com origem no vértice. O vértice, gente, é esse ponto zero aqui, ó. Isso se chama vértice, ó. Onde está ligado às retas, às semirretas desse ângulo, e que o divide em dois outros ângulos congruentes. Ângulos congruentes são aqueles que têm as mesmas medidas. Observando aqui, 25 e 25, 60 e 60, ó. Nas figuras abaixo, a semirreta, ó, OC, OC, ó, aqui, ó, OC, é isso. Divide o ângulo AOB, dividido ao meio, em dois ângulos congruentes, ou seja em dois ângulos de mesmas medidas. Logo, OC é bissetriz do ângulo. Qual é a bissetriz aqui? OC, que é o vermelhinho, é a bissetriz de AOB, é isso? Uma propriedade importante de qualquer ponto da bissetriz é um ângulo e que ele está a igual distante dos lados desses ângulos, ou seja, aqui no caso, é uma propriedade que essa abertura é do tamanho dessa abertura aqui. Observe que CA e CB, então, ó, CA e CB, que indica a distância de C ao lado dos ângulos são congruentes. Fazendo uma dobradura pela bissetriz, verificamos que o ponto B sobrepõe o ponto A, ou seja, essa abertura aqui é o mesmo tamanho desse, este espaço aqui é o mesmo tamanho desse. Isso porque as medidas dos dois ângulos são 60 graus cada. Como construí anteriormente a bissetriz de um ângulo. Então, você vai o quê? Com a ponta seca, você vai determinar no compasso zero, não é isso? Ó, então, você vai riscar aqui, formando N. Nessa mesma abertura, você irá colocar aqui, ó. Então, quando você risca nesse sentido, ó, observando aqui, ó, então você teve a mesma medida. Essa medida foi igual a esta, ou seja, eu pego um ângulo qualquer, aí eu vou pegar um compasso, uma abertura qualquer aqui, vou medir no transferidor, imaginamos que ele deu 140 graus, ele todinho. Dividir para 2 dá 70, então vou medir 70 e passar uma semi-reta. Então aqui eu ponho uma bissetriz, formei aqui 70, que formei 70. Considera a seguinte situação, dado duas retas concorrente RS, ó, reta R e S, né, isso, ó. Obter-se o lugar geométrico dos pontos cuja propriedade está à mesma distância das retas, ou seja, essa reta B1, é uma o quê? Uma bissetriz dessa reta R e essa reta S, porque essa mesma medida aqui. Aqui o B2 também é bissetriz, porque essa medida aqui é o mesmo tamanho desta. Essa medida é o mesmo tamanho desta, não é isso? Ó. Então, o lugar geométrico dos pontos no plano equidistante de duas retas concorrentes é o par de retas que contém as bissetrizes dos ângulos formados por essas retas. Observando aqui, está aqui a reta R e a reta S. Então, a B1 é a bissetriz horizontal. A B2 é a bissetriz vertical. O que é bissetriz? É quando eu corto ao meio um ângulo dividido em partes iguais. Essa parte aqui é o mesmo tamanho desta.
esta aqui é o mesmo tamanho desta, este tamanho desta, e essa aqui é o mesmo tamanho desta, beleza? Ponto é equidistante das retas paralelas. Ó. Aí é a linha amarela, então aqui na pista, observa, a distância que estão usando, a amarela, a branca, é a mesma distância para cá. Então, isso nós conhecemos essa situação. Então, essa linha amarela é como se fosse a bissetriz dessa pista, não é isso? Ó. Considera a situação a seguir. Dado duas retas paralelas RS, obter o lugar geométrico dos pontos, cuja propriedade está à mesma distância das retas. Vamos raciocinar elaborando um esboço à mão livre. Traçamos duas retas suportamente paralelas, aqui duas retas, reta R, reta S, não é isso? Ela está dividida em três regiões. Região 1, região 2, região 3. Os pontos procurados necessariamente devem estar na região 2, entre as retas, ou seja, os pontos na região 2 está aqui de dentro, não é isso? Ó. Os pontos procurados necessariamente devem estar na região 2, entre elas, porque ela está numa distância, a reta S e a reta R. Qual é a distância dela? A região 2, não é isso? Porque aqui tem uma outra situação, aqui é uma outra situação. Veja o esboço da página anterior, que é um ponto qualquer na região R, da região, está mais próximo de R, e que o ponto qualquer, essa região 3, está mais próximo de S. Tira aqui o I. Então, aqui, ó, ele criou um ponto P. Aqui o ponto P, é isso. Então, quando ele cortou de A a B, ele formou ângulo de 90. Ó, isso aqui é ângulo de 90 graus, não é isso? Então, dentro da região 2. E continuando aqui, a distância de P a R é indicado no esboço pela medida do segmento perpendicular com AR, com a extremidade em P, e em um ponto A de R. Analogicamente, a distância de P a S é indicada pela medida do segmento perpendicular a S, com a extremidade em P, e um outro ponto B em S. Aqui o ponto B está no S, o ponto A está no R. Então, ligando o ponto A ao ponto B, estou surgindo aqui o ponto P, né? Isso, a reta P. Então, P é o ponto médio do segmento AB. Então, a distância aqui para cá é a mesma distância aqui para cá, ponto médio, perpendicular a R e a S, ou seja, na reta R e na reta S. A mediatriz do segmento AB, sendo perpendicular a ele, é paralela às retas R e S, e todos os seus pontos são como ponto P, equidistante de R e de S. Então, conceito, lugar geométrico dos pontos equidistantes de duas retas paralelas, reta R e reta S, a reta paralela a elas. É a mediatriz de qualquer segmento AB, perpendicular a ambos, com A em R e B em S. Ó. O A em R e o B em S. Marcamos um ponto, um R, e traçamos uma perpendicular a R. Por A obtemos o S, ou seja, duas retas, não é isso? Nas retas R, B, na reta R, A, e traçamos. Então, ó, ele indica o quê? Que esse ponto, essa reta aqui,
ela tem o quê? Medidas iguais, não é isso? Ó, essa reta tem medidas iguais. Quando ele faz isso, os pontos será marcado. Então, traçamos a média A3 do segmento AB e obtemos a reta M, ó. Então, aqui no meio, ó. Cortando ao meio, seria uma média A3. A nossa atividade, vocês irão abrir na página 54, responder a questão 17 e 18, na página 55, a questão 19 e 21, na questão 57, a página 57, as questões 24 e 26, na página 28, 58, questões 27 e 28, e na página 58, questões 29 e 30. Na próxima aula, nós iremos fazer as correções, beleza? Então, boa aula. Acompanhe o seu livro, este material está todo no seu livro. E até a próxima, é isso? Então, nós temos um bom dia.